Vamos lá, vamos continuar. Bater papo sobre saúde é comigo mesmo, como eu gosto desse assunto, porque eu entendo que se a gente cuida do nosso corpo, a gente tem uma vida cada vez melhor, né? E agora a gente vai falar sobre comunicação, gente. Isso é um grande fator para que o idoso tenha interação social, independência, autonomia, bem-estar e felicidade. Eu gosto muito de ver idoso ouvindo bem, falando bem, porque aí ele participa. E ele tem tanta sabedoria para dividir com a gente, né? Ah, coisa maravilhosa. Na terceira idade, áreas como a voz, a audição, atenção, memória, até linguagem, elas são afetadas devido ao envelhecimento. E hoje a gente vai aprender com a fonoaudiologia como é que eles trabalham para que esses problemas sejam amenizados. Acompanhe aqui no VT. É inevitável. Com o avanço da idade, os cabelos mudam de cor, a pele enruga e as atividades do dia a dia, que antes pareciam simples, começam a ficar mais difíceis e limitadas. Mas o processo de envelhecimento não se restringe apenas a esses aspectos. Envelhecer também afeta funções vitais que podem provocar distúrbios na comunicação, como, por exemplo, na voz, na fala, na linguagem, na audição e também problemas no ato de alimentação, como mastigação, deglutição e respiração. Vamos entender mais do assunto? Claro que vamos! E hoje a gente recebe ela que é conhecida como a Fono das Estrelas, a fonoaudióloga Cleidir Rossarola. Venha cá. Será que eu falei corretamente seu sobrenome? Perfeito. Ai, que bom, porque o Gorenstein, que eu treinei tanto, eu fiz uma baguncinha, mas acho que no final acabou saindo, né? Depois da entrevista, sai. Nossa, beleza. Perfeito. Esses nomes italianos, né, dá uma dificuldade. Eu acho que, será que é italiano? Gorenstein? Não, Gorenstein eu acho que deve ser alemão, tcheco, russo, né? Mas o seu é italiano. Vamos lá, Cleidir, vamos bater esse papo aqui sobre audição e fala, memória. Como é que a gente pode melhorar essa questão através da fonoaudiologia? Eu falo que a fonoaudiologia ela é uma profissão totalmente ampla, ela aborda várias áreas. E aí a gente precisa ter esse olhar diversificado, inclusive no idoso. Porque às vezes a gente se preocupa com uma área só, mas ela pega tudo, tanto a deglutição, quanto a fala, a audição, a voz. São várias áreas que o idoso começa a ter dificuldade. E às vezes a gente não percebe, ele acaba fazendo o quê? Começa a apresentar as dificuldades, em vez dele falar o problema que está sentindo, ele acaba ficando mais quietinho. E a gente percebe aquele idoso que vai ficando mais quieto, mais isolado, até às vezes abordando um quadro de depressão. E o que a gente deve fazer já? Aliás, eu acho que enquanto a gente ainda tem a possibilidade de fazer as nossas escolhas, a gente tem que fazer, né? Então, eu tô falando isso porque eu sou uma mulher de 52 anos, eu tô percebendo que eu tô envelhecendo e tô me cuidando e tenho que me cuidar cada vez mais. Então, enquanto a gente ainda tem autonomia, o que é que a gente deve fazer para manter a qualidade de vida? Na verdade, o nosso corpo todo ele funciona como se fosse uma biomecânica perfeita. Então, todas as áreas a gente precisa ter fortalecimento e ter essa visão que você está trazendo, da gente prevenir, ou seja, tanto a voz, quanto a audição, quanto a nossa deglutição é musculatura. Então, às vezes a gente se preocupa com a questão física, braço, perna, caminhar e esquece. E aí a gente começa a ter pequenos sinais e sintomas. Ou a gente começa a ter uma dificuldade leve de ouvir, ou começa a ter uma qualidade ruim na voz, ou pequenos sintomas de engasgo. Sabe aquelas coisas assim, me engasguei hoje tomando um golinho de água, amanhã comendo alguma coisa. E são características de uma dificuldade alimentar, que às vezes pode instalar, então a gente precisa prevenir tudo isso. E aí a fonoaudiologia ela vem com essa nova visão, minha principalmente, da gente evitar e prolongar essa qualidade de vida para a gente não ter idosos depois mais para frente, que às vezes a gente acaba tendo que ir para uma sonda para alimentação. A gente consegue então fortalecer a musculatura que faz parte da nossa digestão? Sim. Como? Com exercícios, o melhorar da mastigação. Eu vejo que com o passar dos anos, às vezes a gente não vai mastigando o suficiente. E a deglutição, ela começa justamente na forma da gente pegar o alimento e mastigar. Então é uma cadeia. Tudo que a gente faz precisa ser exercitado. Tanto no falar, porque assim, se a gente observar, vamos olhar a criança, né? Ela não fala fazendo um monte de careta, de mímica, então ela está fortalecendo. A gente vai passando os anos, parece que a gente não vai mexendo essas estruturas. Pode ver, o sorriso já vai ficando mais, né? Só aquele
Então, nem para falar e nem para mastigar a gente faz esse movimento todo. E é uma cadeia. O que a gente faz aqui vai reverberar na parte do nosso corpo restante. E exercitar essa parte aqui ajuda para que a gente mantenha essa musculatura mais firme? Muito mais. Até para a gente ter uma clareza, se a gente observar, conforme vai passando o tempo, essa musculatura vai perdendo tônus. Quanto menos tônus, pior é a nossa dicção, a nossa forma de articular. Então, a gente já não consegue ter aquela comunicação tão clara. Então, a nossa voz também ninguém percebe, ninguém cuida disso, só quando tem problema. Mas prega vocal envelhece, então a voz vai perdendo qualidade, às vezes a gente vai perdendo altura de volume vocal. Então, eu já não consigo me expressar nem articulatoriamente falando, nem vocal. E aí começa a ter todas as alterações, tanto de deglutição e principalmente de audição. Olha lá que coisa importante, né? Interessante, a gente precisa aprender. E aí a gente consegue fazer esses exercícios em casa por conta própria, ou um idoso que quer fazer uma prevenção, envelhecer cada vez melhor, ele precisa ter o acompanhamento de uma fonoaudióloga? O ideal sempre é ter um profissional que vai te avaliar e vai te orientar de forma correta. Por quê? Não existe receita de bolo porque a gente é individual, cada ser é diferente. Então, o que às vezes dá certo para mim não é a tua necessidade. Então, o ideal sempre é o quê? A gente tem um profissional do lado para avaliar como é que tá essas estruturas, ver como que tá, o que a gente precisa focar mais. É na mastigação, é no tom de voz, é na audição, o que tá apresentando, às vezes, uma perda de qualidade mais recente. O ideal sempre é ter um profissional para estar do lado e personalizar isso. Perfeito. Você falou de mastigação, eu me lembrei que tem uma característica interessante. Outro dia até li no WhatsApp uma coisa assim, né? Não vale envelhecer e fazer isso, aquilo, porque tem gente que vai envelhecendo, vai ficando rabugento, tem gente que vai envelhecendo, vai ficando muito mais metódico, né? E tem alguns que comem e sujam muito a boca e esquecem de limpar com guardanapo. Mas isso tem a ver com a falta de tônus? Também pode ter, porque assim, é tudo percepção também. A gente vai diminuindo essa sensibilidade e vai ficando, às vezes, o alimento mais parado. Você perde essa percepção de que o alimento ficou na boca. Às vezes a pessoa nem percebe. E um ponto bem interessante é o quê? É essa questão da nossa autoimagem, a gente conseguir se cuidar. A gente não cuida tanto isso com o passar do tempo. Até na questão emocional. Por incrível que pareça, nosso envelhecer, principalmente facial e vocal, é um dos pontos que mais mexe com a autoestima do idoso. Eu pego muito relato de pacientes que chegam nessa fase, começam a ter dificuldade para comer, então começa a ter vergonha, não quer mais socializar, não quer comer em público, ou vai falar e não tem uma qualidade mais vocal, não consegue se expressar. E a gente tem muito quadro de idoso que entra em depressão justamente por isso, porque daí começa a ter conflito dentro de casa, não consegue expressar o que está sentindo, não consegue falar o que quer, então já começa a ter conflito na família. E vai criando ali uma cadeia de dificuldades e aí a gente já sabe quais são os resultados futuros, né? Um AVC, uma outra patologia, uma depressão profunda que às vezes não consegue reverter. Olha lá, e a gente sabe que a nossa população está envelhecendo, né? Do mesmo jeito que teve o baby boom lá na década de 70, a gente tem um número de idosos muito grande, provavelmente o maior até do planeta em 2050. Então a gente realmente precisa cuidar e muito, e cuidar agora, né? Eu sempre falo assim, quanto antes a gente prevenir, a gente, como se diz assim, tardar os sintomas, melhor qualidade de vida a gente tem. Porque envelhecer é natural, mas a gente envelhecendo com saúde, com qualidade, é prazer. A gente passa, às vezes, uma vida inteira trabalhando. Quando chega na fase que a gente fala assim, vamos aproveitar mais a vida, é onde a gente está com as maiores dificuldades. Perfeito. Como é que a fonoaudiologia pode ajudar a quem tem problema de memória? Olha, tem várias coisas que a gente consegue trabalhar, principalmente a questão de você estar sempre modificando e modulando os nossos estímulos. Então, por exemplo, assim, leitura, o cantar, o falar, a percepção toda que mexe com a nossa parte neurológica. Quanto mais o nosso cérebro exercitado estiver, melhor a gente vai ter essa funcionalidade. Então, a gente vê assim, quanto mais, por exemplo, o idoso, ele tem comunicação, ele está sempre atuante, ele está falando, ele está lendo, ele está exercitando, maior a qualidade de vida que ele vai ter e menos dificuldade ele vai ter de perda de memória. Quando eu converso com o otorrino, eles sempre falam que a gente tem uma perda auditiva que faz parte da vida e que todos nós teremos. Tem jeito de prevenir isso? Tem, através do acompanhamento. Pode ver, a gente só procura, geralmente, um fono, um otorrino, um médico, quando a gente tem um problema instalado. Só que, normalmente, a nossa parte auditiva, a gente não sente dor. Se não for por uma inflamação, a perda auditiva não dói.
Então, você não tem essa percepção com o passar dos anos. Você só vai perceber quando realmente você sentir já que ela está bem avançada. O que é o ideal? A gente fazer exames de rotina, até para acompanhar o tipo de perda, porque a gente consegue interceder. Por exemplo, eu começo a fazer exames de rotina lá na adolescência ou no início da fase adulta. E o ideal é você guardar as audiometrias que a gente faz os exames, porque a gente vai comparando com o passar dos anos a curvatura da nossa audição. Então, dependendo do resultado que ela vai começar a apresentar, a gente tem indícios do que está causando a perda auditiva. Se é uma perda auditiva que a gente chama de condução, que é na passagem do som, porque alguma coisa está nessa estrutura mais externa. Se é uma perda que a gente chama neurológica, ou seja, mais de célula ciliar, mais a parte nervosa mesmo, ou se é mista, aí a gente consegue realmente entrar com um trabalho tanto da fono quanto do otorrino precoce para evitar que essa perda se instale. Perfeito. Vamos continuar com a fonoaudióloga Cleidir. Por que fono das estrelas? Você já cuidou de várias estrelas? Sim, o Fono das Estrelas surgiu justamente como um presente, que as pessoas começaram a me chamar assim por algumas estrelas que eu atendo, tanto da parte artística, música, parte de teatro, apresentadores, atores, então tem uma diversidade grande de profissionais que eu atendo. E profissionais que precisam muito da voz, né? Uhum. E eu falo que assim, é trazer essa visão da fono diferenciada. Eu busco trazer o quê? Sair muito daquela história da fono é só patologia. Você só vai procurar fono quando está com uma doença, não. Mas a nossa voz, a nossa comunicação, ela tem o poder de transformar tanto a nossa vida pessoal, profissional e financeira. Olha lá, que coisa boa da gente saber, né? E aproveitar esses profissionais dedicados aí, trabalhando pra gente. Eu falei que tinha dúvidas sobre a audição. Alguns idosos relutam muito em colocar um aparelho auditivo. Falar, ainda não preciso disso, porque tem o tal do preconceito, né? Aparelho é para quem já está muito velhinho. E esse não preciso disso. É interessante? Ou quanto mais rápido eu uso, melhor é? Ou quanto mais eu deixo, é melhor? Qual que é a... O ideal é sempre a gente analisar qual é o tipo da perda, a causa, né? Ser uma causa tipo, que a gente consegue com o aparelho ter estabilidade. Só que o que eu percebo muito, falta informação de como a gente abordar também esse idoso. Porque tem esse preconceito, mas a gente precisa quebrar esse preconceito o quê? Às vezes você colocando o aparelho precoce, você evita que o teu organismo vai piorando essa perda. Só que o que eu observo muito na prática, quando eu trabalhei muito com o aparelho ativo no SUS, falta-se esse trabalho com o idoso de ensinar para ele como que ele vai usar, que ele pode ser um passo a passo, colocar aos pouquinhos e fazendo com que isso fique bem regulado, bem ajustado. Porque é diferente o som que a gente ouve com o aparelho. Uma curiosidade bem grande. Por que os idosos evitam e não querem usar o aparelho? Quando a gente está conversando aqui, por exemplo, nós temos uma atenção seletiva, auditiva também. Então, por exemplo, você está me ouvindo, por mais que tiver barulho de carro, a TV ou alguém conversando, o meu foco está em você, então a minha voz é o que você está captando principal. Quando a gente coloca o aparelho auditivo, o aparelho não faz essa seletividade. Então ele vai pegar tudo quanto é barulho e ruído na mesma intensidade. Então, a nossa conversa, o barulho da TV, um cisco que cai, ele traz tudo para o mesmo volume. Então, se não estiver bem regulado, bem orientado e fazer esse trabalho com o idoso, imagina, você colocar um aparelho que você do nada começa a ouvir e ouvir tudo na mesma intensidade. Enlouquecedor, né? É enlouquecedor. E se o aparelho não está ajustado, ainda tem ruído de fundo, ainda tem barulho, é muito difícil para adaptar se você não tiver um profissional do lado com esse olhar muito humano no idoso. Você falou que trabalhou muito tempo com aparelho auditivo no SUS. Eu sei que existem vários tipos de aparelhos auditivos. A gente tem bons aparelhos auditivos no SUS? Tem. No Paraná, que foi a fase que eu trabalhei muito nessa parte, na época eu era a única fono para 28 municípios. Tanto na parte auditiva, deglutição, fala, voz, e não todas as áreas, porque às vezes cidade pequena você não tem vários profissionais. E o que eu observo muito é licitação. Tinha fases que a gente entrava com empresas de licitação via SUS, que é o que dá o aparelho, com aparelhos incríveis de tecnologia, que é o mesmo que a gente vai comprar e pagar no particular. Então depende muito. E eu brinco que aparelho auditivo é que nem comprar carro. Tem do Fusca, a Ferrari, o Porsche, a Lamborghini. Então, depende do tipo do aparelho, você tem tecnologias melhores, tecnologias avançadas. E faz diferença? Muita, muita. Claro que, assim, uma coisa que a gente desmistifica também é o quê? A questão de tamanho do aparelho. Ela está muito mais associada à tua perda auditiva do que à escolha. Por exemplo, aqueles bem pequenininhos que são intra-auricular, eles têm até uma certa capacidade de trazer audição.
Então, dependendo do caso, ele não vai te dar o suporte que você precisa. Então, por isso tem que ser bem analisado, explicado, testado, conversado com o idoso. Mas a gente tem no SUS alguns programas que entregam aparelhos muito bons. Maravilha. Temos perguntas já. Vamos lá para as perguntas já aqui no Video All para a gente tirar as dúvidas de quem participou. Aliás, muito obrigada a vocês que participam sempre. É tão bom contar com vocês que são entrevistadoras incríveis. Olha, Vivian, de Lusiânia, em Goiás. Tenho 53 anos e tenho encontrado dificuldades para engolir alguns alimentos. Isso tem a ver com a fala ou é normal acontecer isso nessa idade? O ideal é que não seja normal, né? Então, assim, a gente precisa analisar o que está causando essa dificuldade. Se é só realmente uma questão de musculatura que está com dificuldade de tônus, ou se teve qualquer outra coisa que aconteceu nesse meio do caminho. Algum outro trauma, às vezes alguma outra lesão que possa acontecer. O que a gente observa? Nessa fase, a deglutição ela começa a ter muito problema quando é um alimento mais seco, sabe? Um sólidozinho ou que tem pedacinhos que se torna mais difícil. Mas o ideal é sempre a gente avaliar para ver a causa, o que está acontecendo. Eu sou super curiosa. Eu queria saber qual que é o exercício que faz musculação aqui? Como é que é isso? É como que faz? Para deglutição? Da forma prática, é. Deglutição é movimentação de base de língua. Então, o que faz a gente ter esse movimento ativo? É a força que a parte interna oral consegue mobilizar esse bolo alimentar para descer. Então, assim, o que é o ponto-chave? Pode parecer uma coisa bem simples, mas, por exemplo, quando você vai comer, esse movimento do lábio fechar aqui, ó, é a primeira pressão negativa que faz o alimento, ó, empurrar. Tem gente que começa a perder a força de tônus de lábio. E como é que a gente faz para ficar mais forte? Faz assim? Você pode fazer exercício. Um deles que é bem bom, que é isso aqui, ó. Bico, sorriso. Bico, sorriso. Esse é um exercício simples. Você trabalha toda a musculatura externa e a orbicular. Você já começa a trabalhar tônus. Tanto que agora a gente consegue ter muito mais fonos entrando até para essa área de estética facial. Então, assim, é meio que fazer uma academia facial, a gente evita tanto preenchimento, tanto botox. Por quê? Quanto mais essa musculatura estiver trabalhada, menos ela vai ficar caída, flácida. E para a língua? Movimentos, por exemplo, de passar no céu da boca, lateral de dentes, o estalar. São coisas simples que você pode fazer todos os dias. Gosto de cavalo. É. Esse aqui é um que ajuda para papada, inclusive. Ou sugar a língua no céu da boca, sabe? Assim? Pode ver que ele trabalha até essa região da papada. Então, exercícios eu falo que assim, às vezes é combo, né? Alguns exercícios a gente faz. Melhora a mastigação, melhora a fala, melhora a parte estética. Porque quanto mais tônus você tiver, tanto de língua quanto oral, você tem melhores resultados, tanto faciais e autoestima, quanto de deglutição. Muito bem. Jogar beijinho é bom também? É. Você trabalha essa região aqui, ó. Monique Santana via Instagram. Tenho 69 anos e tive um AVC há 2 anos. Não tive sequelas fortes, mas percebi que minha deglutição não é mais a mesma. O fonoaudiólogo pode me ajudar? Pode e deve. Ter um bom profissional com habilidades na área, porque assim, a fonoaudiologia ela é muito ampla. Então são 12 profissões, 12 áreas que a fonoaudiologia atua. Então, você ter um profissional que entenda de disfagia, que entenda dessa parte de deglutição é bem importante. E uma curiosidade, principalmente pessoas que tiveram Covid, tem muita alteração, tanto de deglutição, quanto de mastigação, auditiva, vocal. Então, o Covid também deixou muita sequela nos pacientes. Perfeito. Obrigada, Monique. Próxima pergunta é da Michele, de Itaverava, Minas Gerais. Meu pai é militar reformado e por muitos anos praticou aulas de tiro. Hoje, eu e minha irmã percebemos que a audição dele não é mais a mesma. Como ajudá-lo? O ideal é a gente fazer um exame auditivo para ver como que está essa perda. Se é uma perda realmente neurológica, que a gente fala, pelo fato do uso. Esse impacto do tiro, eu já atendi vários. Na cidade que eu trabalhava tem um quartel do Exército. Então, principalmente quem faz muita aula de tiro, se não tiver muita proteção, pode causar lesão pelo impacto. O ruído do tiro, ele pode lesionar coisas, algumas vezes reversíveis, outras não. Então, precisa de um profissional para avaliar. Ok, obrigada, Michele. Próxima pergunta. Eu vivo tendo problemas com engasgo, dificuldade de engolir medicações. Às vezes, acordo asfixiada com engasgo, com a própria saliva. Asfixiada é com X, né, gente? O que posso fazer para resolver? Ter um bom profissional para a gente avaliar o que é o caso. Porque assim, ó, esse acordar asfixiada tem que ver como é que está também a parte respiratória.
Se essa é uma paciente que está com o tônus alterado e está respirando muito pela boca durante a noite, resseca essa estrutura e aí a gente acaba tendo, às vezes, essa sensação de não conseguir respirar. Então, às vezes, tem que avaliar a parte respiratória junto. Eu acho até que vale a pena fazer uma polissonografia, porque vai que é uma apneia, né? E a apneia, ela traz riscos, inclusive, cardíacos. Então, precisa cuidar, precisa olhar isso com atenção. Às vezes pode ser uma alteração, você está com uma alteração respiratória de nível superior, que tranca, você fica respirando, e pode ser hábito. Se essa musculatura estiver muito hipotônica, você deita para dormir, o que acontece? E a gente vai ficando mais velho, vai dormindo, vai abrindo a boca, né? Cada vez mais assim, ó. E vai babando no travesseiro, credo. Vamos cuidar, gente. É essa visão da gente trazer a fonoaudiologia mais próxima às pessoas, não para prevenção, não só para remediar, né? Muito bem, muito obrigada. Olha, a doutora Cleidir Rossarola, ela está no Cleidir Rossarola no Face, no Instagram é cleidir.fono das estrelas. Segue lá porque tem muita informação e conte com ela para cuidar de você. Cleidir.fono das estrelas. Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Muito obrigada.